Olá, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa maratona Prev Jovem. Hoje eu vou agora, vou falar com vocês sobre pensão por morte. Então vamos falar desse assunto super importante que chove no escritório, principalmente quando a gente trata de reconhecimento de união estável. Vou dar aqui os requisitos básicos, explicar um pouquinho dos cálculos, mas nós temos na nossa plataforma do Hotmart um curso completo sobre pensão por morte direcionado à prática. Tá excelente. Então, vou dividir um material aqui com vocês, compartilhar. Então, vamos lá. Para quem ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, Previdenciando na Prática, sempre com novidades, venha participar conosco. Então, quando você fala em pensão por morte, você está aqui diante da legislação, que você vai encontrar todas as informações, como requisitos, tudo que nós vamos falar aqui está aí nessa legislação, tá? Então, é importante, vai atender o cliente lá, pensão por morte, esqueci algum detalhe, dá uma olhadinha, lê antes um pouquinho na legislação, que daí você não fica com dúvida. Mas, Michele, o que é o benefício pensão por morte? É um benefício previdenciário. Quem tem direito a esse benefício, Michele? São os dependentes do segurado falecido, tá? Então, segurado é o próprio contribuinte, certo? E os dependentes são aqueles que vão usufruir dos benefícios previdenciários daquele que estava contribuindo. Então, é só para vocês entenderem, né, a diferença. Então, segurado é aquele que efetivamente contribui, aquele que vai usufruir do benefício, né, na maioria das vezes como aposentadoria, auxílio-doença. Agora, os dependentes são aquele que vai usufruir do benefício, e nós temos dois benefícios para os dependentes: auxílio-reclusão e pensão por morte. O segurado falecido, Michele, para que os dependentes tenham direito a esse benefício, pensão por morte, o segurado falecido tem que ser aposentado? Não. Pode ser aposentado ou não. Então, a gente já vai desmistificar aí algo que às vezes eu já ouvi falar. Princípio tempus regit actum. Lembra que eu já falei para vocês lá no comecinho que esse princípio tempo regio actum era importante? Tá aqui ele de novo, tá? O benefício pensão por morte será concedido de acordo com a legislação vigente da época do óbito do segurado. Então, lembra que eu falei para vocês que é importante a gente saber da legislação antiga, que eu não preciso saber somente a legislação atual, da reforma, após a reforma da Previdência? Tá aqui um caso que é super importante, né? Principalmente que vocês vão perceber que houve uma mudança drástica na forma de calcular o benefício pensão por morte. Então, se a pessoa faleceu antes da reforma, e mesmo que ela venha solicitar depois, vai valer o quê? A legislação de antes da reforma. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Quais são os requisitos para que o benefício seja concedido? Então, alguém te procurou e falou: Michele, meu pai faleceu, meu marido faleceu, eu tenho direito à pensão por morte? Então, você vai ter que verificar 3 coisas. A primeira é se realmente o óbito aconteceu, né? Então, ter lá um documento que comprove o óbito, certidão de óbito. Então, tem que ter o óbito para gerar o benefício pensão por morte. Segundo, qualidade de segurado de cujos na época do óbito. Então, ou seja, o segurado tem que ter a qualidade de segurado na época que ele morreu, no dia que ele morreu. Lembrando que qualidade de segurado é para aquela pessoa que está contribuindo para a Previdência. E nós temos a manutenção da qualidade de segurado no período de graça, que o período de graça é aquele período em que a pessoa não está contribuindo para a Previdência, mas ela mantém a qualidade segurada. Então, quando o cliente aparecer aí no seu escritório, você tem que verificar se ele estava contribuindo ou se ele já era aposentado. Ok, tranquilo, qualidade segurada, ok. Mas o grande problema é quando ele deixou de contribuir por um determinado momento. Aí você tem que verificar se ele se encaixa no período de graça. E aí é muito importante saber fazer a contagem do período de graça
para você poder realmente buscar esse benefício para o dependente. E o dependente ter a qualidade de dependente, que vocês vão encontrar quem são os dependentes no artigo 16 e 76 do parágrafo 2º da Lei 8.203 de 91, que se trata, inclusive, de um rol taxativo. Michele, o benefício pensão por morte exige carência? Não, não exige carência. Ah, Michele, mas eu ouvi dizer que eu preciso ter 18 contribuições para ter o direito. Essas 18 contribuições não é carência, ela é somente um limitador para o companheiro ou cônjuge receber o benefício pensão por morte. Então, ou seja, se a pessoa, o segurado falecido, tinha mais de 18 contribuições, a pessoa vai receber, o companheiro, o cônjuge vai receber por um determinado período, de acordo com a idade do cônjuge sobrevivente. Agora, se o segurado falecido tinha menos de 18 contribuições, o cônjuge ou companheiro só irá receber durante 4 meses o benefício pensão por morte. Então, não é uma carência, é sim uma limitação, né? Você vai determinar quanto tempo o dependente irá receber o benefício. É isso. Nós temos 3 classes de dependentes. A primeira classe é o cônjuge, companheira, companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha uma deficiência intelectual mental ou uma deficiência grave. Vocês têm que saber quem são os dependentes. Então, os dependentes são todos que estão aqui, primeira, segunda e terceira classe. Mas, uma vez que tiver um dependente da primeira classe, não vai me importar que tenha dependente da segunda e da terceira. O da segunda e da terceira será excluído, tá? E os da primeira classe, vamos imaginar que tem lá o cônjuge e o filho, os dois vão receber o benefício pensão por morte, tá? Isso é importante. Segunda classe, os pais. E terceira classe, o irmão não emancipado de qualquer condição, ou menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. Então, é importante que vocês saibam disso. Data do início do benefício. A partir de quando que eu começo a receber esse benefício? Se o benefício for requerido no prazo de até 180 dias, quando a gente fala do dependente filho menor de 16 anos, vai receber desde a data do óbito. Se o benefício for requerido até 90 dias para os demais dependentes, recebe também desde a data do óbito. Se o menor de 16 anos requerer o benefício após 180 dias, vai receber da data da entrada do requerimento, da data que fizer o pedido. Se os demais dependentes requerer acima de 90 dias, um prazo superior a 90 dias, vai receber da data da entrada do requerimento. E no caso da morte presumida, receberá a partir da decisão judicial. O artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3.048 de 99, ele traz ali um rol de documentos para você comprovar o vínculo e a dependência econômica. Quando a gente fala lá dos dependentes da primeira classe, os dependentes da primeira classe, eles têm que comprovar o quê? O vínculo, tá? Então, no caso do filho, a certidão de nascimento, no caso da esposa, a certidão de casamento. No caso da companheira, tem que comprovar a união estável. E aí, esse rol te traz uma ajuda para você comprovar a união estável. A união estável. Quais os documentos que você deve trazer para comprovar a união estável? Lembra que eu te falei que você não precisa ir comprovar a união estável primeiro na esfera estadual, na esfera da área da família, para depois vir fazer esse pedido. Você pode trazer documentos que comprovem a união estável e o INSS irá conceder o benefício. E quando a gente fala
dos dependentes da segunda classe e da terceira classe, esses têm que comprovar. Além do vínculo, eles têm que comprovar também a dependência econômica. E os documentos que se comprova a dependência econômica também está nesse artigo 22. Porém, esse rol de documentos, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, você pode usar de qualquer documento, desde que você consiga comprovar o vínculo e a dependência econômica. Os dependentes da primeira classe não precisa comprovar a dependência econômica. Eu já tive uma decisão de uma juíza daqui do JEF de São Paulo, em que ela não reconheceu a união estável porque, segundo ela, eu não comprovei a dependência econômica. E eu deixei bem claro para ela, a dependência econômica de companheiro, ela é presumida. Mas mesmo assim, lógico, recorri, ganhei na segunda instância, retornei, meu cliente está recebendo aí a pensão por morte, tá? E a pensão por morte pode ser tanto para homem quanto para mulher também, tá? Nós temos uma tabela de duração do benefício conforme a idade, então a tabela na portaria número 424, que mudou recentemente, você encontra, né, que nem eu falei para vocês, de acordo com a idade do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, é o tempo de determinação da aposentadoria, é o tempo da aposentadoria, desculpa, é o tempo que a pessoa vai receber a pensão por morte, tá? Agora vamos lá para a data do início do benefício, já falei, o valor da pensão por morte. Por que é importante, né? Lembra a gente falar para você conhecer a regra antiga antes da reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, o valor da pensão por morte era o valor de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia. Ou daquela que iria receber se aposentado por invalidez ele fosse na data do seu falecimento. Então, o que acontece? A pessoa faleceu, ela não era aposentada. Então, a gente fazia o cálculo do benefício como se fosse calcular a aposentadoria por invalidez dela. Daquele valor, era o valor que a pessoa recebia de pensão por morte, dependente. Ok. O cálculo para aposentadoria por invalidez antes da reforma era a média aritmética simples dos 80% maiores de salários de contribuição, havendo descarte dos 20% menores e com uma alíquota de 100%. Então, era super vantajoso. Era possível a gente reverter a cota para o dependente remanescente. O que isso quer dizer, Michele? Que, vamos imaginar, o segurado faleceu e deixou um cônjuge e deixou um filho menor de 21 anos. Aí a pensão lá, R$2.000, R$1.000 para cada, tá? Cada um recebe licenciado, as cotas são iguais entre os dependentes. Ok. R$1.000 para cada da pensão. O filho atinge a maioridade, ao completar 21 anos, cessa o benefício da pensão dele. O valor que ele recebia ia para a mãe dele, para o cônjuge, ok? Então, a gente tinha reversão da cota. Então, vocês vão analisando aí, vão verificando como que era o cálculo da pensão, né, antes da reforma. E o cálculo para aposentadoria por invalidez pós-reforma, só para deixar claro aqui, né? Então, hoje, o segurado faleceu, ele não era aposentado, vai calcular uma aposentadoria como se fosse por invalidez, certo? Se ele faleceu antes da reforma, aposentadoria por invalidez antes da reforma, média aritmética dos 80% salário de contribuição, com descarte do 20%, alíquota de 100%. Ótimo. Por isso que é importante vocês saberem. Imagina que vocês pegam aí um cliente que faleceu antes da reforma, não era aposentado. Então, tem que calcular aí uma aposentadoria por invalidez desta forma. Agora, se ele faleceu após reforma da Previdência, não era aposentado, o que nós temos? Temos que calcular como se fosse uma aposentadoria para invalidez. E com a reforma da Previdência, como que ficou? Média aritmética simples dos 100% salário de contribuição.
com uma alíquota inicial de 60%, acrescida de 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Ou seja, temos aí um valor menor da aposentadoria para depois a gente chegar aí no valor da pensão por morte. Isso era antes. E aí a pessoa, né, o dependente recebia 100%. Aí vem a reforma. Como que ficou com a reforma? Será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, que é a tal da aposentadoria por invalidez, na data do óbito, acrescido de cotas de 10%, de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Michele, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que antes nós tínhamos uma alíquota de 100%. Nós passamos a ter uma alíquota de 50%, que vai ter um acréscimo de 10% a cada dependente. Então, se nós tivermos o segurado falecido, deixou aí um cônjuge. Antes da reforma, ela ia receber 100% do valor que ele tinha de uma aposentadoria. Pós-reforma, ela recebe 60% do valor que ele recebia de uma aposentadoria, porque é 50% mais 10%. E aí, se ele não era aposentado, você calcula primeiro o valor de uma aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. E aí nós já vimos que o valor da aposentadoria por uma incapacidade permanente pós-reforma já é menor. E aí vem uma alíquota menor ainda de pensão por morte. Porém, quando o dependente da pensão por morte for inválido ou deficiente intelectual, mental ou grave, a alíquota será de 100%. Então, se nós tivermos aí um dependente nesta situação, não vamos se preocupar, a alíquota será 100%. E quando a aposentadoria por incapacidade permanente for decorrente de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, a alíquota será de 100%. Opa! Então, o que você, como advogado previdenciarista, especialista, vai ter que fazer? Você vai ter que verificar se aquela pessoa, o segurado que faleceu, você não consegue comprovar que o falecimento foi em decorrente de um acidente de trabalho, ou que foi decorrente de uma doença profissional ou doença de trabalho, né? Que se ele fosse se aposentar por invalidez naquela época, se ele não conseguiria uma aposentadoria por invalidez decorrente dessas situações, se você comprovar isso, você tem uma alíquota de 100% de pensão por morte por dependente. E também não há mais reversão de cota quando houver a cessação. Vamos para o exemplo? Exemplo de como ficou o novo cálculo da pensão. Segurado falecido, já aposentado. Então, ele tinha uma aposentadoria de R$4.000. Deixou 2 dependentes, o cônjuge e o filho. Cota familiar, 50%. Então, quanto que é 50 de 4.000? R$2.000. Aí a gente vai acrescentar 10% para cada dependente. 10% de 4.400 para o cônjuge, 10% do filho, mais 400. Aí nós vamos somar. Aquela cota familiar dos 50%, 2.000, mais 10% de cada um, qual o valor da pensão? R$2.800. Quanto que cada dependente irá receber? 1.400, porque a gente divide por 2. Eles recebem em cotas iguais. Quando esse filho completar os 28 anos, o valor da pensão da sua mãe será de quanto? Vai ser de 2.800? Não. Será de 2.400. Por quê? Porque ela vai receber a cota familiar de R$2.000, mais os 10% dela dos 400. Ótimo. Michele, quando a pessoa que é aposentada, então o dependente ficou e ele é aposentado, ele pode receber a pensão do cônjuge que faleceu?
Pode. Antes, poderia acumular os dois, de forma 100% cada um. Agora, não mais. Então, nós temos aí uma mudança. Ela vai receber 100% do benefício mais vantajoso e uma porcentagem do segundo benefício. Como que é? Deixa eu ver se isso aqui eu consigo aumentar um pouquinho. Não consigo. Eu não sei aumentar, gente. Ai, Michelle. Então, vamos lá. Como que ficou? Vamos imaginar que a pessoa tenha uma aposentadoria de de 3 mil reais, tá? Então, ela já tem uma aposentadoria aí de 3 mil reais e o cônjuge, o segurado que faleceu, tinha aí um valor menor de aposentadoria. Então, ela vai receber integralmente o valor dela, os 3 mil reais. E o valor do segurado falecido, vamos imaginar que a aposentadoria dele era de R$ 2.500. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, eu acho que eu consigo aumentar aqui. A gente vai mexendo e vai aprendendo, né, gente? Então, calma aí, vamos voltar. Você não enxerga, né? Então, vamos lá. Valor do benefício de maior valor, 2.571. Eu coloquei aqui no exemplo, para ficar fácil. Então, esse era o valor que ela recebia de aposentadoria, vai continuar recebendo esse valor integral. E o valor do marido lá, ele recebia uma aposentadoria de R$ 2.500. Então, antes da reforma, ela ia somar esses dois valores. E aí ela ia receber. Só que após a reforma não deixa mais. Recebe 100% do mais vantajoso e uma porcentagem do outro benefício. Então, vai ser uma porcentagem dos 2.500. A própria legislação nos traz a tabela. Ela fala o seguinte: se o valor do benefício do segurado falecido for até um valor de um salário mínimo, a pessoa, né, o dependente, vai receber o valor integral. Então, até um salário mínimo não muda. Então, se fosse aqui R$ 1.100 o valor do salário do aposentado, lá do aposentado falecido, ela ia receber 2.571 mais os 1.100. Porém, quando o valor da aposentadoria do segurado falecido é de um salário mínimo até 2 salários mínimos, passa a receber uma porcentagem de 60%. No nosso caso, ele tinha uma aposentadoria de 2.500, certo? Espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio. Esses 2.500 entra aonde? Na terceira linha, né? 2.500 entra entre 2 salários mínimos e 3 salários mínimos. Aí, a nossa última coluna aqui é 2.200. 2.200 para 2.500 são 300. Michele, da onde você tirou 120? Então, 40% de 300, 120. Então, você vai somar, desculpa, você vai somar o valor. Opa! Você vai somar os valores da primeira coluna 1.100, mais o da segunda coluna, que é dela 660, que é o 60%, e a gente tirou esse 60%, que é a diferença de 2.200 para 1.100, e os 40%, esse 120 é 40% de 300. Você soma 1.100, 660, 120, você chega a 1.880. Logo, o valor da soma dos dois benefícios vai ser os 2.571 mais 1.880, que vai dar 4.451. Eu espero que tenha ficado claro. Nós fizemos, inclusive, um grupo de estudo falando sobre somente de cálculo de pensão por morte, tá? Então, foi muito bacana que a gente conseguiu tirar bem as dúvidas dos nossos alunos, tá? Então, assim, você tem que ter em mente o seguinte: o benefício, a minha cliente já é aposentada, ela pode receber a pensão por morte? Pode, não tem problema nenhum.
Aí, o valor do benefício dela, da aposentadoria dela, é R$3.000. Ela vai continuar recebendo os 3.000. O do marido era 2.500. Ela não vai receber integral do marido, tá? Ela vai receber uma porcentagem da do marido. E aí, você tem que vir para essa tabelinha. Os 2.500 se encaixam na terceira coluninha, certo? Então, você vai somar a primeira coluninha, 1.100, vai somar com a segunda coluninha, 660. Aí você já sabe, da última coluna, que o valor final da segunda é 2.200, para 2.500 falta 300. Então, 40% de 300 foi aí que eu cheguei no 120. Vamos imaginar que aqui fosse 2.800. 2.800 menos 2.200 dá R$600. Você ia pegar 40% de R$600. Ia dar 240. Aí você ia somar 1.100, 660, mais 240. Entendeu? Eu espero que sim. Espero que tenha entendido. Deixa eu só voltar aqui, diminuir um pouquinho, porque por hoje só, deixa eu voltar. Por hoje só, de pensão por morte, falei para vocês dos requisitos. Então, assim, apareceu o cliente, a primeira coisa que vocês têm que fazer, verificar se os requisitos estão preenchidos. Requisitos preenchidos? Ok, vamos para a parte de documentação. Documentação, ok, é dar entrada. Ficar atento aí a essa questão do cálculo para saber se você vai usar as regras antigas ou as regras novas, tudo vai depender de quando aconteceu a data do óbito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, só chamar no direct. Um grande abraço, até a próxima aula.